Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje iremos receber a irmã Cláudia Aragão, que irá proferir uma palestra com o tema Lei de Causa e Efeito. Que nesse momento possamos estar numa postura confortável, calmos, relaxados, com a nossa mente e o nosso coração abertos, em calma, em paz, para que possamos aproveitar desse momento para nos nutrir. Porque, da mesma forma que o nosso corpo necessita do alimento, a nossa mente e o nosso espírito também necessitam, mas de alimento, de palavras edificantes, estruturantes, que nos auxiliem a como compreender a vida, como reagir diante das situações que o Senhor nos dá como experiência. Porque muitas vezes pedimos, e pedimos muito, mas quando não é colocado à prova, muitas vezes não reagimos da melhor forma possível. E sempre queremos nos questionar: o que será que o nosso querido e amado Mestre Jesus faria nessa situação? E que dessa forma possamos inspirar a nossa palestrante para que sua paz seja fluida, que nos auxilie a entender as lições contidas na nossa doutrina. E assim possamos, aos poucos, crescer e evoluir espiritualmente, moralmente. Tenham todos uma ótima palestra. E seja muito bem-vinda, Cláudia. Boa noite a todos, boa noite, amigos do COFA. É um grande prazer aqui estar com vocês. Para mim é motivo de muita alegria e agradeço inicialmente o carinhoso convite dessa instituição, que com certeza trabalha com muito amor, com muito denodo, com muito afinco. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês na noite de Seja muito hoje, bem-vinda. podendo discutir, conversar a respeito de temas que são tão importantes, tão irrelevantes para todos nós dentro da doutrina espírita, não é? Como esse que será apresentado na noite de hoje, nesse breve, digamos assim, bate-papo, né? Essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, ela faz com que nós reflexionemos a respeito de questões fundamentais, vitais na nossa vida. É uma doutrina consoladora, é uma doutrina que abre as nossas mentes. Abre as nossas mentes para que tenhamos uma vida melhor, um futuro melhor, que possamos crescer de verdade em direção à nossa autoiluminação. Mas na noite de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre algo muito interessante, que é a chamada lei, entre aspas, de causa e efeito. E esse assunto é um assunto muito interessante, porque existem muitos equívocos que nós cometemos em relação a esse tema. Quando eu falo nós mesmos, espíritas, muitas vezes, de uma forma precipitada ou não aprofundada, acabamos por distorcer alguns pontos, algumas questões referentes a esse tema da lei de causa e efeito. Mas, antes de entrar em determinadas considerações mais específicas, lembro aqui, nesse exato momento, de uma passagem interessante na vida do nosso amado e querido Chico Xavier. Certa feita, ele estava em Uberaba, na sua habitual reunião noturna, quando adentra naquele recinto onde todos estavam reunidos, um grande amigo de Chico, chamado Quincas. E aí, Quincas, seu grande amigo, estava muito abatido, muito cabisbaixo, triste, desesperançado. E Chico, evidentemente, ao perceber o semblante dele muito triste, desanimado, perguntou a ele o que estava acontecendo. E aí ele disse ao Chico: poxa, Chico, eu estou tão triste mesmo. Eu estou realmente muito triste.
hoje de manhã, no meu escritório de contabilidade aqui na cidade, ao entrar, ao abrir, eu me defrontei com a cena catastrófica. Eu verifiquei que vários dos meus pertences haviam sido roubados e, além de roubados, levaram dinheiro, levaram equipamentos. Ele tinha um escritório de contabilidade. Ainda destruíram, imagine, Chico, ainda destruíram meu escritório todo. Isso realmente é para deixar qualquer ser humano arrasado. Chico, então, diante da situação que foi relatada a ele, não falou absolutamente nada, ficou em silêncio e, com uma postura de acolhimento, ficou ao lado dele, numa espécie, digamos assim, de aconchego, dando uma espécie de suporte emocional, aconchego, em silêncio. Quando, então, ele interrompe o seu silêncio e fala a seguinte frase ao seu amigo Quincas. Meu irmão, meu querido amigo, como é bom devolver, não é? As coisas aos outros. Como é bom devolver. Ele, então, evidentemente que não estava entendendo, né? Depois entendeu a situação, né? E o que é que Chico estava querendo dizer com isso, né? Que a situação que ele passou evidentemente, uma espécie, digamos assim, de reajuste das leis divinas para atos pretéritos que aquele irmão, que aquela pessoa, seu amigo Quincas, havia cometido. E quando ele fala como é bom devolver, por quê? Porque a gente tem aquela ideia, né? Tem aquela ideia muitas vezes distorcida de que bom é tirar, né, do outro. Você tem satisfação, né? Na nossa visão ainda terrena, muito distorcida, né? Mas devolver, que alegria, que prazer a gente tem em devolver. Mas quando analisamos a situação sobre a ótica das leis divinas, a gente começa a perceber que o devolver é algo de extraordinário. Então, aquele irmão, essa situação, essa cena, é uma situação comum, normal, que não só ele, mas milhares e milhares e milhares de espíritos já passaram em suas vidas, né? É muito difícil, ao longo das infinitas reencarnações que já tivemos, não termos passado por uma situação dessa, semelhante ao Quincas, não é? De algo ser tirado de nós, não é? De algo ser tirado de nós, de alguém ter nos caluniado, de alguém ter nos ferido fisicamente. E assim vão as mais diversas situações. A gente sabe que nada disso é por acaso. E tudo isso, evidentemente, que tem um propósito, não é? Mas, como nós vamos perceber daqui a alguns instantes, durante a minha fala, existem algumas nuances que precisamos analisar em relação a essas questões. Principalmente nós, espíritas, como eu falei no início da minha fala, existe uma visão um pouco distorcida com o que chamamos de lei de causa e efeito, não é? Quando a gente fala de lei de causa e efeito, né, essa lei chamada lei de causa e efeito, entre aspas, né, a gente não pode entender esse tema de uma maneira bastante literal ou semelhante à própria lei de causa e efeito, digamos, da física, não é? Do ponto de vista espiritual, a chamada lei de causa e efeito não funciona da mesma forma do que a lei da física. E por que não funciona? E aí vocês que estão ouvindo essa preleção devem estar se questionando. Mas por quê? Não é? O olho por olho, dente por dente. Né? Será que não deveria funcionar assim, como olho por olho, dente por dente, né? Do passado? Evidentemente que não, meus irmãos. E eu já antecipo a minha colocação. Porque dentro do contexto espiritual, dentro do contexto divino, vai entrar, dentro desse contexto aqui, um elemento
que é de fundamental importância para a nossa análise. E esse elemento de fundamental importância na análise da chamada lei de causa e efeito se chama misericórdia divina. Dentro desse contexto, a misericórdia divina sempre está presente. Por isso que a gente nunca pode abrir a boca e dizer, mas se fulano cometeu suicídio numa determinada vida, na vida seguinte ele vai aparecer com algum tipo de deficiência ou lesão diretamente ligada àquela parte do corpo que foi atingida. Ledo engano. Quem disse isso? Não é assim que nós devemos analisar as coisas. E como vocês podem perceber, isso não se trata, evidentemente, de um achismo, né? A própria literatura espírita tem inúmeros casos aí, os livros de André Luiz e de outros também, né? Onde nós percebemos a influência da misericórdia divina nas questões das chamadas reparações. Vejam bem, eu não gosto muito de utilizar a expressão karma, nem gosto também de utilizar a expressão punição. Essa expressão punição é uma das coisas mais absurdas que a gente pode, evidentemente, falar diante desse contexto. Porque a lei divina, ela não é punitiva, né? A gente tem que falar, existem alguns conceitos que nós temos que estar ligados para que nós não nos equivoquemos com a nossa análise. Então, um dos conceitos que nós temos inicialmente que internalizar, para depois aprofundarmos a questão da lei de causa e efeito, é a questão da reencarnação como processo educativo. A reencarnação não é um processo punitivo, é um processo educativo. Percebam como é algo completamente diferente, né? Educativo, punitivo. Então, punição não entra dentro desse contexto espiritual. O que existe é educação. E podemos dizer, de certa forma, também uma reparação ou estabilização, né? Se eu violo uma lei, né, eu desestabilizei todo o contexto ali que está ao meu redor. Então, o que eu tenho que fazer cabe a mim, né, como responsável, olha a palavra responsável por aquela ação, de alguma maneira reparar aquele ato, agir de forma a reequilibrar aquele sistema que foi desequilibrado. É assim que funciona. Então, o primeiro conceito é o conceito de reencarnação como processo educativo e não punitivo. E isso faz uma grande diferença. Me lembrei agora da maneira como também nós encaramos Deus, né? Deus, o Pai Celestial, nosso Pai Celestial, né? Quando você percebe Deus, quando a nossa percepção a respeito de Deus é a percepção como um pai castrador, eu vou levar a minha vida de uma determinada forma. Quando eu percebo Deus como pai amoroso, quando eu tenho isso internalizado dentro de mim, eu levarei a minha vida de uma forma completamente diferente do que essa visão anterior. Isso, minha gente, faz uma grande diferença, impacta em nossa vida dos mais diversos sentidos, inclusive na nossa saúde física e mental. Bom, eu falei inicialmente que o primeiro conceito que a gente tem que internalizar é da reencarnação como processo educativo para a gente entender a chamada lei de causa e efeito, né? O segundo conceito é o conceito de espírito imortal, né? Nós ainda, boa parte de nós, da população aqui do nosso planeta, a gente não tem internalizado essa noção, inclusive nós espíritas, de que somos espíritos imortais. Olha o que eu falei, internalizado. Tem internalizado essa noção. Eu sei que eu sou um espírito imortal, sei, mas eu tenho isso internalizado dentro de mim? Esse é meu questionamento e essa é a grande diferença. Tem internalizado a questão
de me considerar um espírito imortal é de fundamental importância para nós, fundamental importância em relação à maneira como eu vou encarar a minha vida. Me perceber como espírito imortal, como filha de Deus, e que essa vida é apenas uma passagem, e que eu estou aqui para crescer, não para penar, não para sofrer. É outra visão também equivocada, muitas vezes, que nós temos internalizado. Eu estou aqui para pagar o que eu fiz de errado em outra ou em outras existências. Ledo engano. Estamos aqui para crescer, estamos aqui para evoluirmos. E eu diria mais, como fala muito bem o nosso querido espírita e psicólogo Adenauer Novaes, estamos aqui na Terra para desenvolvermos habilidades. As situações que são nos colocadas, as situações que são colocadas diante de nós servem para desenvolvermos habilidades. O relacionamento com o outro é uma habilidade. A minha profissão, que é dentro de um determinado campo, eu estou desenvolvendo habilidades. As situações que eu vivencio e que passo em determinados aspectos, eu estou desenvolvendo habilidades, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar isso e perceber as oportunidades de crescimento quando estamos passando, muitas vezes, por situações negativas, situações dificultosas, momentos desafiadores, né? A vida nos traz vários desafios, mas o mais importante é a maneira como nós encaramos as situações que chegam através de nós, que chegam em nossas vidas. Esse é o grande diferencial, melhor dizendo, né? A maneira como nós encaramos essas situações que chegam até cada um de nós. Isso, pessoal, faz uma grande diferença. Então, observem o que eu falei, que a reencarnação é um processo educativo, e essas outras questões também do desenvolvimento de habilidades. O outro conceito, os conceitos de espírito imortal, e o conceito seguinte, que a gente vai também falar um pouco, é o conceito de responsabilidade. Eu não sou culpado ou culpada. Eu sou responsável. É diferente. É muito diferente, pessoal. Eu não sou culpado ou culpada, porque culpado ou culpada gera um peso, não é? Aquele ato, digamos, desastroso ou negativo, ou fruto da minha ignorância, né, que ocorreu, aquilo ali não me traduz. Digamos, eu tiro a vida de alguém, nessa existência ou em outra. Eu tenho responsabilidade pelo que eu fiz? Tenho. Mas aquele ato que aconteceu, que ocorreu, por mais tenebroso ou por mais, digamos assim, forte que tenha sido, né? O grave que tenha sido, não traduz quem eu sou. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos enraizamos, internalizamos esse sentimento de culpa diante de situações que nós vivenciamos e provocamos e acabamos por ficarmos presos durante séculos e séculos e séculos diante daquele fato que ocorreu e acabamos por ficar estacionados, porque o espírito, como todos vocês sabem, meus irmãos, ele não regride, né? Ele pode, digamos, estacionar, ele pode não crescer por escolha dele. Então, essa é uma questão muito interessante. Então, essa noção de responsabilidade é uma questão importante, né? Então, cometi uma falha grave, mas isso não vai traduzir, não vai dizer que eu sou uma criminosa. Eu passei por aquela situação, mas eu sou um espírito imortal, cometi. Olha como é que a gente ressignifica isso, né?
cometi um ato, né, que violou não só uma lei humana, mas uma lei divina, mas eu posso me libertar disso tudo e vou, diante disso, extrair, por mais tenebrosa que seja a situação, extrair as melhores experiências, né? Não adianta a gente se fechar em sentimento de culpa, porque a gente não cresce. Sentimento de culpa faz com que nós adoecemos. Quantas pessoas estão doentes aí por sentimentos de culpas que estão lá enraizados e até no nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente comanda as nossas vidas e a gente nem percebe. Então é preciso trazer aquilo que está lá no nosso inconsciente para a consciência. Aquilo que está lá e que eu não percebi que está lá, que é, por exemplo, um sentimento de culpa, como eu falei, trazer isso à consciência. E trazer isso à consciência é me defrontar com essa realidade, perceber o que está por trás de determinados atos, de determinadas condutas, de determinadas ações que eu estou tendo. E às vezes está lá muito enraizado e a gente não percebe, não é? Às vezes a gente reclama, mas minha vida financeira não anda. Mas minha vida amorosa não deslancha. Eu nunca dou sorte nos meus empregos. Entro de um emprego e vou para outro assim, na maior facilidade. Né? Saio, entro, e eu não me desenvolvo. Quando, na verdade, esse ser não parou para perceber o que está lá por trás, no seu inconsciente, que está determinando que ele tem uma vida não satisfatória. E muitas vezes, ali por trás, pode estar o quê, pessoal? Um sentimento de culpa, podem estar crenças limitantes, né? Em relação a determinadas questões. O que são crenças limitantes? Né? São visões equivocadas que nós temos das coisas. Como, por exemplo, dinheiro é uma coisa ruim. Aí muitos de vocês podem estar escutando isso e dizer assim, como? Não é possível que tenha alguém que acredite que dinheiro é uma coisa ruim. Pasmem, mas existem pessoas que pensam dessa forma, que dinheiro é uma coisa ruim. Bom, se eu tenho essa crença internalizada que o dinheiro é uma coisa ruim, o que é que vai acontecer? As oportunidades vão aparecer no meu caminho e eu não vou agarrá-las. Eu não vou aproveitá-las. Gente, isso acontece de forma inconsciente mesmo. Por isso que é importante, como eu falei, trazer do inconsciente para a consciência. Né? E o que é que isso tem a ver, Cláudia, com a doutrina espírita, com lei de causa e efeito? Tudo. 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 Então, é essa a realidade. Então, as crenças limitantes, as crenças em relação às relações afetivas. Todo homem trai, ou toda mulher trai. São crenças, pessoal. Ou toda pessoa que é assim faz isso. Toda pessoa que é assado faz isso. Isso são crenças. E o nome limitante, porque limitam a nossa vida mesmo. E fazem com que nós não tenhamos uma vida satisfatória como merecemos ter. Eu falei inicialmente do sentimento de culpa. E por que eu frisei muito a respeito do sentimento de culpa? Não é? Para mostrar que os erros fazem parte da nossa caminhada. Somos ignorantes ainda, né? Ainda somos crianças espirituais, né? Sobretudo no estágio ainda que nós nos encontramos na Terra, né? Que a gente sabe que é um planeta de provas e expiações, ainda um planeta formado por espíritos imperfeitos, mas, embora imperfeitos, que já tem um certo esclarecimento, né? Pelo menos somos melhores, estamos em melhores condições que muitos outros que estão em mundos mais primitivos, né? E o erro, ele faz parte da nossa trajetória, não é? Uma palavra muito interessante quando a gente fala, é a chamada palavra pecado, né? Que é muito característica da Igreja Católica, né? E é interessante, porque na etimologia da palavra pecado, pecado significa desvio. Desvio de um alvo, não é?
Então, em hebraico significa isso. Então, desvio de um alvo. Eu tenho um alvo e, né, e eu não acertei esse alvo, né? Eu me desviei desse alvo. E o que seria esse alvo, traduzindo aqui para a questão da espiritualidade, né? Dentro do contexto que a gente está aqui analisando, né? O alvo seria a nossa meta de crescimento espiritual, de evolução espiritual, de crescimento como espíritos que somos. Toda vez que nos desviamos dessa meta, desse alvo, eu estou cometendo um, entre aspas, pecado, que, na verdade, como eu falei para vocês, significa desvio. Eu me desviei, né? Então, se eu me desvio, eu estou violando, de alguma forma, a lei divina, a lei de Deus. Não estou falando da lei humana, né? Falando da lei divina, que tem uma amplitude muito maior. E é interessante essa comparação da lei divina e da lei humana, porque tem certas ações que perante a lei humana, são infrações graves ou até crimes, e perante a lei divina não são. E vice-versa, que perante a lei humana não são, e perante a lei divina é. Por exemplo, não dá afeto a uma determinada pessoa, não é? Que tem uma ligação mais forte comigo, não é? Perante a lei humana, não significa nada, não estou violando nada. Mas perante a lei divina, sim. Porque existe uma lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Estamos aqui o quê, gente? Para amar, para aprendermos a amar, para nos doarmos com toda a dificuldade que nós tivermos, né? Então, isso é para mostrar que a lei divina, ela é de uma amplitude muito maior e muito mais sublime, né? E, portanto, a sua violação, ela acarreta consequências muito mais drásticas. E outra coisa também que é interessante a gente falar, né? Quando a gente fala de lei, muitas vezes aquele indivíduo é inocentado ou consegue se livrar de algum processo criminal ou cível, é absolvido, digamos, num processo criminal, mesmo tendo cometido um determinado delito, né? Ou até não promove uma reparação. A justiça chega à conclusão que ele não deve promover nenhum tipo de reparação, né? Nenhum tipo de indenização àquela pessoa, mas, do ponto de vista divino, né? Deus que tudo sabe, e sabe mesmo, né? Nós não vamos escapar quando nós, de fato, tenhamos descumprido a lei maior, que é a lei divina. Então, aqueles muitas vezes que se acham espertalhões, não é? Como muitos têm por aí, né? Com muitas pessoas têm essa visão, né? De tirar vantagem sempre, de que aquele que quer agir de forma ética é o tolo, é o bobo, né? Está tendo uma postura de total ignorância diante da lei divina e, evidentemente, vai ser responsabilizado. Então, são esses conceitos, inicialmente, que eu quis trazer para que a gente enxergue a questão da lei de causa e efeito de uma forma diferente. Um ponto interessante também que nós temos que tocar por exemplo, como eu falei no início, a questão do suicídio, né? Suicídio é uma coisa muito interessante para a gente entender a lei de causa e efeito, e hoje em dia a gente sabe que se comete suicídio no mundo inteiro, né? Dentro das mais diversas circunstâncias, né? Principalmente dentro das relações, dos relacionamentos conjugais, né? E um caso típico de suicídio clássico, evidentemente, né? É aquele em que um dos dois, uma das duas pessoas que estavam envolvidas naquele relacionamento, né? Não quer mais manter aquele relacionamento com aquela pessoa, e aí o que é que acontece?
essa pessoa indignada ou revoltada não aceita, tira a vida do outro e depois se mata. É um caso típico, caso clássico, que ocorre no mundo todo, né? Ocorre aqui na Bahia, no Brasil, em mais diversas partes do mundo, né? Mas, como eu falei no início da minha explanação, uma das grandes diferenças, uma das grandes questões aí é analisar como ficará a questão dessas pessoas, né, que desencarnam, principalmente aquele que provocou, né, que ceifou a vida do outro, né, duas situações gravíssimas, né, tirou a vida de uma pessoa e depois tirou a sua própria vida, né. A gente não pode dizer nunca que existe uma regra geral. Se tal situação se deu assim, toda vez que acontecer essa situação, a reparação se dará dessa forma. Lendo engano. As coisas, do ponto de vista espiritual, não são assim. E por que não são assim? Porque vários fatores, meus irmãos, precisam ser analisados. Vários fatores dentro desse contexto têm que ser analisados, né? As coisas não ocorrem da maneira como a gente às vezes idealiza, ou às vezes de forma até equivocada, foram colocados em determinados livros, né? Porque existe também aquela parte da bibliografia também que não é muito confiável, não é? Então, aqui vai um alerta para o pessoal que gosta de ler qualquer publicação que sai por aí se dizendo espírita, que tome muito cuidado com o que está lendo, que às vezes são publicações fantasiosas, com o intuito apenas de divulgar o nome daquele autor, de vender mais. A gente tem que usar a razão, como Kardec sempre diz, o discernimento, não é? É ter critério, né, na seleção de obras, na análise também, questionar mesmo, não ir acreditando em qualquer informação que venha. Ler, estudar, e hoje em dia é o que mais nós temos à nossa disposição. Temos aqui a internet, temos o YouTube, podemos baixar inúmeros livros através da internet, temos as redes sociais, ou seja, temos à nossa disposição inúmeras ferramentas que vão nos auxiliar nesse processo de esclarecimento, fora o trabalho maravilhoso desenvolvido por grandes espíritas maravilhosos do nosso país, que nos trazem informações preciosas para nossas vidas e são pessoas sérias. Mas voltando. Então eu falei da questão do suicídio, né? É uma questão importante quando a gente analisa essa questão da lei de causa e efeito, né? Mas não só dentro do suicídio, mas analisando sobre outros aspectos também, e eu falei da reencarnação como um processo educativo, e a reencarnação é fundamental dentro dessa análise da chamada lei de causa e efeito. Por quê? Porque é através do processo reencarnatório, do processo educativo reencarnatório, que esses reajustes vão ser feitos. Esses reajustes da lei divina vão ser feitos, né? É o algoz do passado que vem como nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso irmão, e assim sucessivamente. A literatura espírita, como eu falei, tem inúmeros exemplos aí. A gente lembra do caso do Emmanuel, não é? A mudança de posições, não é? De há 2000 anos para 50 anos depois, o livro em seguida, mostrando que tudo é passageiro, né? Hoje eu sou rico, amanhã eu sou pobre, depois posso voltar a ser rico de novo, posso voltar numa condição mais humilde, ou posso voltar numa condição mais abastada. Isso depende da minha necessidade como espírito imortal que sou, né? E quando a gente fala em reencarnação, a gente não pode esquecer de um aspecto importante, né? De algo importante que se chama família, né? É nessa família, pode ser uma família pequena, uma família grande ou não, não importa, é que vão ocorrer boa parte dos chamados reajustes que são necessários. Vão ocorrer desde que, aí é importante a gente fazer essa ressalva, eu saiba aproveitar as oportunidades que estão ao meu alcance, né? Então, a gente sabe que
existem vários tipos de família, né, aqui no nosso planeta. Existem famílias que nós chamamos de famílias disfuncionais, que são famílias, né, onde os membros são desequilibrados, tem muita dificuldade nas relações com o outro, né? Nesses tipos de famílias, os desafios são imensos, mas aqueles que sabem aproveitar a oportunidade de nascer numa família com essa característica, onde existem muitos desajustes, e esses desajustes não são à toa, a gente sabe, né? Vai realmente ter um crescimento, um ótimo crescimento do ponto de vista espiritual, né? Desde que saibamos, como eu falei, aproveitar as oportunidades. Mas, além desse tipo de família, existem outros tipos de famílias também, que nós chamamos de famílias lá, né? Que famílias são essas, né? São aquelas famílias, né? Não são tão comuns assim, mas existem, né? Onde os membros da família, embora sejam espíritos imperfeitos, tenham reencarnado, já tem uma maior, digamos assim, sensibilidade, um maior entrosamento, uma relação de maior respeito de uns com os outros. Isso é muito interessante. E isso, minha gente, não é uma espécie de presente divino que nos é dado. Isso é fruto do merecimento de cada um daqueles seres que estão ali, que souberam aproveitar várias oportunidades em outras existências, souberam se trabalhar interiormente, estão ali, precisam continuar se trabalhando, mas criaram laços de afeto, de amor e de respeito que se diferenciam de outros tipos de família que nós temos aqui na Terra. Entendam, não estou falando de famílias de mundos mais avançados, eu estou falando de famílias aqui dentro da Terra mesmo, meus irmãos. Então, isso é para mostrar que é possível, mesmo na Terra, termos famílias com um nível moral, digamos assim, mais harmônico, mais elevado, né? Onde existem relações mais respeitosas, né? E essas famílias, embora apresentem características que um pouco diferentes das demais, os membros que fazem parte dela precisam ainda se desenvolverem. Claro que precisam se desenvolver. Então, precisam continuar a sua trajetória. E quando a gente fala, minha gente, de lei de causa e efeito, eu lembrei também de uma frase interessante que o nosso querido Emmanuel, num dos seus livros, nos traz, não é? Que ele fala assim, que ilustra muito bem o que nós estamos conversando agora, que a gazela, ela desperta com o som de um pássaro. E a pedra desperta com a explosão de uma dinamite. Olha que interessante. A gazela desperta ao som de um pássaro. E a pedra com a explosão de uma dinamite. É uma metáfora, né? E o que o Emmanuel quer dizer com isso, né? Que ele quer mostrar para a gente os diferentes tipos de pessoas. Aquelas que já têm um certo nível de sensibilidade, que despertam com o som do pássaro, né? Isso é um simbolismo, claro. E outras que se assemelham a pedras, que são tão insensíveis, são tão brutas, que para que balancem e para que percebam alguma coisa, é preciso que passem por situações, olha aí a lei de causa e efeito, né? Mais pesadas, para que comecem a sair daquele estágio de insensibilização e comecem a ter um pouco de sensibilidade, né? E a gente percebe, minha gente, na vida, né? No nosso dia a dia, diferentes tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas totalmente voltadas para si, envoltas num egoísmo assim intenso, né? Eu estou em primeiro lugar, eu estou em segundo lugar, eu estou em terceiro lugar, né? Não percebe a existência do outro, e perceber a existência do outro não é perceber o físico, meus irmãos, é perceber o ser que está ali.
Às vezes eu posso estar de junto, ao lado de uma pessoa querida da minha família ou não, e não perceber aquela pessoa que está ali. Ela está do meu lado, fisicamente, mas eu não percebo o ser espiritual que está ali. Eu não sei o que aquela pessoa pensa, eu não sei quais são as necessidades desse indivíduo, né? Eu não sei quais são os sonhos desse indivíduo, e não tenho interesse em saber, né? Então, essas são as pedras que existem no mundo e que, lamentavelmente, só começam a despertar através da explosão de uma dinamite. E a explosão de uma dinamite pode ser a perda de um ente querido, pode ser um revés na fortuna, pode ser um problema sério de trabalho, pode ser um acidente grave que essa pessoa tenha sofrido, né? E que tenha provocado consequências danosas. Podem ser várias coisas, vários instrumentos, né? Que nós chamamos de expiações, né? Então, foi a maneira que, muitas vezes, a espiritualidade encontrou para que aquele indivíduo, né, começasse a despertar a respeito da realidade, do verdadeiro sentido da vida, não é? Diferentemente da gazela, que, ao som do pássaro, é despertada. Ou seja, o som do pássaro aí representa uma situação, né, desafiadora, muitas vezes, mas não tão intensa quanto a explosão de uma dinamite. Olha a diferença gritante. Então, essas são as pessoas da segunda categoria que já têm um certo nível de sensibilidade, embora sejam imperfeitas ainda, precisam de trabalhar. Olhe como isso tudo é muito interessante quando a gente avalia. Mas eu falei no início da nossa explanação da misericórdia divina, não é? E a misericórdia divina é esse elemento maravilhoso que aparece no nosso caminho, que faz com que muitas coisas, muitas vezes, que estavam programadas para nós, sejam amenizadas. É uma doença que muitas vezes viria de uma forma muito intensa, por força de atos meus pretéritos, e que pode ser amenizada. E pode ser amenizada por quê? Né? É privilégio daquela pessoa, né? Pode ser amenizada porque, dentro desse contexto da chamada lei de causa e efeito, né? Eu nem gosto muito dessa expressão, lei de causa e efeito, né? A misericórdia divina entra em ação, entra em ação de que forma? Fazendo com que os nossos atos da vida presentes, em prol do bem, sejam levados em conta. Ou seja, tudo que eu estou fazendo já, nesse exato momento, que é em prol do bem, em prol da paz, em prol do amor, que está dentro da chamada lei de justiça, amor e caridade, e de outras também leis divinas, é levado em consideração. Então, é uma enfermidade que pode ser amenizada, um outro tipo de situação mais intensa, mais forte, que pode ser suavizada. Isso é para mostrar que as coisas não acontecem como a gente imagina, como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Né? Cortou a orelha, sua orelha vai ser cortada. Se cortou a orelha de alguém, sua orelha também vai ter que ser cortada. Não é assim, meus irmãos, que funciona. Bom, minha gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui na noite de hoje. É um prazer muito grande. Foi e está sendo um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, amigos dessa instituição, que carinhosamente me acolheu. Então, o que eu desejo a todos vocês é que, para todos nós, na verdade, né, que estejamos sempre comprometidos com a mensagem do Cristo, com a mensagem de Jesus, e que, ao percebermos que nós estamos desviando um pouquinho do nosso propósito de vida terreno, que deve estar condizente com o propósito do Pai Celestial para nós, que a gente, quanto antes, a gente volte à nossa rota, né, caminhando em direção ao bem. Porque a lei já está internalizada dentro de nós. A lei divina está dentro de nós, está na nossa consciência.
Nós já sabemos tudo o que precisamos para sermos felizes. O que precisamos fazer é acessarmos esses recursos que já existem dentro de nós, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de mais alegria, de mais suavidade, de mais tranquilidade, de mais felicidade. Então, que Jesus abençoe e ilumine todos nós. Muita paz. Nós agradecemos, né, por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Cláudia, por trazer essa reflexão, essa linha de pensamento, que possamos cada vez mais refletir e buscar entender melhor cada ação, cada oportunidade que Deus nos oferece, que é a oportunidade de crescimento. Às vezes a gente acha um pouquinho confuso na primeira vez, assim, fica com meio desnorteado, o que eu vou fazer? O que Deus está querendo que eu entenda com a situação? Mas quando a gente para, quando a gente reflete, a gente analisa. Realmente, né? Tem que seguir do caminho correto, tem que pensar como Jesus faria, porque a experiência aqui não é fácil, não. E ninguém disse que seria fácil, né? Esse aqui é um pequeno detalhe. Infelizmente, ainda não estamos num mundo de plena felicidade, de amor, mas estamos lutando para que possamos alcançar esse momento de plenitude. E quanto mais tivermos esse momento de leitura edificante, de pensamentos, né, que nos elevem, fica um pouquinho mais fácil. Então, bora com a gente. Então, não esqueça de curtir nossa página, de compartilhar essa palestra, para que ela alcance cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas palavras, refletir e crescer. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Até a próxima palestra. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigada. Obrigada.